Olá, neste episódio nós vamos falar com o juiz José Faustino Macedo, juiz do Tribunal de Justiça de Pernambuco, onde exerce a função de coordenador de governança e gestão estratégica e, para além disso, também tem grande atuação no Conselho Nacional de Justiça na área de inovação. Ele integra o Comitê Nacional de Inovação do Poder Judiciário, integra também o Comitê de Inteligência Artificial, né, entre outras várias funções no Renova Jude. Muito obrigado, Faustino, por ter aceitado o nosso convite, né? Além de todo esse currículo que eu fiz resumidamente, né, você é um grande amigo que eu tenho em Pernambuco. Tive a satisfação de conhecer em 2019, lá no X-Tech Legal, e na época o Faustino já era uma grande celebridade, né? E quando eu cheguei lá, eu falei assim, olha quem está aqui, Faustino, Marco Bruno, Rafael. Aí eu falei todos. Assim, nossa, só tem celebridade. Eu fui chegando de mansinho lá e o Faustino é uma pessoa super humilde, né? Muito carismática, e a gente construiu essa amizade ao longo desse tempo. Faustino, eu te conheci, você já tive talvez a oportunidade de te falar, eu sempre gostei de TI, né? Estudei quando eu era adolescente, né? Como muitos adolescentes, né? Montava meus próprios computadores, cogitei fazer até faculdade de TI. Mas com concurso, essas coisas eu acabei me afastando, né? Provavelmente todos que gostam acabaram se afastando. E aí, quando eu fui convidado para auxiliar na administração, né, eu comecei a procurar pesquisar sobre, né? Então eu joguei lá no YouTube, era época de pandemia, aí eu joguei lá no YouTube, assim, tecnologia, inovação e judiciário. Aí a primeira pessoa que apareceu foi você, né? Você dando entrevista para o Piccoli. E aí você me trouxe a informação, né, do primeiro projeto de inteligência artificial que eu tive contato naquela época, que foi a Elise, né? Então, e tem até uma brincadeirazinha lá do nome, né? Eu sempre conto essa história. Então, conta pra gente um pouco da Elise, assim, como que acho que também foi o seu início aí nessa jornada, né? Vamos lá, vamos por partes. Vamos. Primeiro eu quero cumprimentar você e a toda a Magis, dizer que é uma grande satisfação poder estar aqui presente, falando com você nesse podcast, porque eu acredito que através de oportunidades feitas essas, outros Rodrigos aparecerão. Um dia Rodrigo assistiu uma entrevista no YouTube e disse, cara, tem um outro maluco lá em outro tribunal que está pensando algo diferente em tecnologia e inovação, e eu também não sou tão maluco, eu posso também me aderir a ele. Eu também tive alguém que me deu essa referência no passado. Especificamente o desembargador Samuel Brasil. Sim, sim. Então, tem mestrado e doutorado em TI. E ele foi meu orientador de tese, Infana, né? E hoje ele está fazendo pós-doc lá no MIT. No MIT, exatamente. Então, essa oportunidade para mim é muito valiosa porque a gente permite criar outras referências que não somente aquela do juiz, que está acostumado só a julgar, que não é só, é muito também, né? E está tudo bem, a gente precisa de juízes que julguem. Sim. Mas a gente também precisa de juízes que cuidem de outras searas, como, por exemplo, tecnologia e inovação. Então, essa é uma oportunidade ímpar. E agradecer pela tua fidalguia, pela tua parceria, pela tua amizade, e dizer que Minas Gerais, para nós, é um lugar de muito afeto. Eu me sinto muito em casa aqui em Minas o transcurso de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo colaborativamente com os tribunais de Minas Gerais. Dito isso, vamos para a Elise. Vamos. Elise, eu digo que foi a isca que me pegou para trabalhar com tecnologia. Eu, na época, trabalhava numa unidade com 470 mil processos, era a vara de executivos fiscais municipais da capital, junto com outros 3 magistrados, e a gente se via, isso era 2018, e a gente se via meio que perdido na quantidade de robôs que já havia dos escritórios de advocacia. A gente tinha notícia que a própria Procuradoria do município utilizava também robôs para fazer peticionamento. Sim. E até um pouco ingenuamente, sem saber do que eu estava pedindo, eu chegava para a minha TI e dizia, eu preciso de um robô. Eu preciso que vocês me ajudem. Mas era um desespero, eu digo que eu estava em estado de necessidade tecnológica. Aquela história que o pessoal sempre brinca, eu preciso de um robô para chamar de meu. Exato, né? Mas ali era dor mesmo, era tinha uma dor. Sim, sim. Porque não tinha como dar, imagine, 470 mil processos. É porque essa frase é geralmente associada àquela pessoa que quer um robô só para falar que tem, né? E o seu não, você está precisando para te socorrer. Era socorrer, eu precisava de socorro. E aí, à época, a gente participou talvez da primeira entrega que usava inteligência artificial
para sistemas negociais, para suportar o juiz, apoiar o juiz no processo decisório. No caso, era para execução fiscal. Eu não me lembro se ele foi anterior ou posterior ao Vitor, né? Que o Vitor foi um que fez muito sucesso. Porque é Supremo, né? É. Mas foi anterior. Foi Então. em 18. Então, e como é que foi o pedido? Vocês conseguiram, assim, com muita velocidade, boa vontade? Como Cara, é que foi assim, na época, o então presidente, ele fez um ato instituindo uma comissão de inteligência artificial e deu uma missão para a gente entregar alguma solução em 60 dias. Nossa Senhora. E aí, exatamente, em 60 dias nasceu a Elis. Acho que nem comprar no Mercado Livre você consegue. É hoje em verdade. dia. Pois é. Ainda mais uma coisa tão customizada, né? Enfim, Sim. mas a gente escolheu um desafio relativamente fácil, não nada é fácil em IA, mas ele era mais fácil de se fazer porque a execução fiscal é um processo muito parecido um com o outro. Uhum. E ele tem poucos documentos que são praticamente padrão, formulário. Sim. E essas duas... a gente tinha muitos dados, a gente tinha 470 mil processos, vários deles já analisados por humanos. Sim. Então a gente tinha uma base de dados larga e tratada, e a gente tinha, e era simples, de certa maneira, é um formulário. Sim. Então, por isso que talvez a gente tenha conseguido algum efeito em tão pouco tempo. É que essa informação identificada que a gente chama de rotulada, né? Só me engano. Já estava rotulada. E uma outra coisa que eu queria abordar na Elisa é o seguinte, muitas vezes as pessoas falam que tem uma ferramenta de inteligência artificial, mas o que existe de IA, de inteligência artificial nessas ferramentas da era que eu chamo de clássica, né, da era do machine learning, né, do aprendizado de máquina, é só uma fração da tarefa, né? Então, salvo engano, a Elisa, ela tem ela faz uma análise documental, né, de algum documento para extrair a informação, se foi positivo ou negativo. Ela faz a análise dos dados estruturados que estão no PJE, da petição inicial e da CDA, coloca eles em choque, ou seja, faz uma checagem, e a partir daí verifica, por exemplo, prescrição, competência, e aí dá o ok, esse processo é ok para seguir ou não é ok. E aí, outro ponto que você falou na abertura é que a Elis como foi essa isca para mim, eu comecei a trabalhar, eu primeiro usei inteligência artificial, desenvolvi junto com o meu tribunal de inteligência artificial para depois me capacitar. Porque aí foi engraçado, todos os tribunais do Brasil começaram a querer que eu falasse sobre inteligência artificial. E eu disse, eu não sei nada disso. Sim. E aí eu fui parar para estudar. Pois é, e aí você fez mestrado na área, né? Que assim, não foi nem direito e inteligência artificial, né? Você foi lá para Faculdade de Ciência da Computação. Porque aí também eu fui procurar o que é que tinha no direito, e todo mundo naquela época, hoje não, mas naquela época queria muito construir uma caixinha. Qual é a responsabilidade civil do programador? Sim. Como é que vai ficar as questões jurídicas em torno da IA? E eu não estava querendo fazer caixa, eu estava querendo construir. Sim, sim. E aí eu só encontrei linha de pesquisa para a construção de inteligência artificial na ciência da computação. E aí foi quando eu conheci o professor Samuel e disse, ele não é louco sozinho, eu digo isso a ele, eu posso ser louco igual a ele. E aí fui para outro ramo do conhecimento, fui estudar inteligência artificial dentro do campus de ciência da computação. E foi tranquilo? Foi difícil, amigo, tu sabe, né? Foi puxado, mas eu contei com muita ajuda, na verdade, com anjos que me ajudaram a ir pagando cadeira por cadeira, machine learning. Imagine você fazer em ciência da computação, cada cadeira é um projeto. Sim, e tem muita matemática, né? Assim. Matemática, aprender a programar, enfim, aí foi uma série de competências que eu tive que adquirir durante o período do mestrado, mas enfim, Deus ajudou. Amém. Pois aí, depois dessa experiência com a Elis, tem um capítulo da Elis que é muito interessante, que é o nome, né? O nome é assim, a gente tinha quando a gente construiu a Elis, estava tudo pronto, estava pronto para lançar, e aí a gente disse, qual o nome? Aí tinha aqueles nomes... como é que eu digo? Aqueles nomes do grego que a gente adora bem piegas que a gente adora no direito. Sim. Então tinha uns nomes bem piegas. Sim. E a gente não estava gostando. Nós da inovação queríamos uma coisa mais diferente. Temes, Cronos, né? E aí no meio da conversa do último dia que estava mostrando a Elis pronta, aí a gente disse, cadê a Adalto? A Adalto era o programador que tem especialização em inteligência artificial da nossa equipe. Sim. Aí disse, não, a Adalto não veio hoje porque a filha dele nasceu. Como é o nome da filha dele? Aí disseram, é Elis. Aí disse, então vamos botar a Elis, porque a gente homenageia, a gente está construindo um cenário novo, um futuro novo, que é de inteligência artificial no judiciário, para o mundo que a Elis vai viver. Só que aí o engraçado da história é que, de fato, o nome não era Elis. Ele tem uma filha Helena e uma filha Liz. Só que alguém disse, Liz. O nome é Liz, aí ficou, Liz. O nome dela é L-I-S, né? Não, ele tem uma filha Liz e tem uma filha Helena. Sim. O robô é Elis, de Elis Regina, tipo Elis Regina, mas é Elis.
Então, aí o pessoal falou, qual o nome? É Liz, né? Alguém disse, é Liz. Aí a gente tava na Liz. reunião, saiu, alguém foi na presidência para avisar o presidente que a gente tinha um nome legal, ele adorou fazer uma homenagem ao servidor, e aí no mesmo dia o CNJ noticiou que era Liz, em homenagem à filha do servidor. E aí Adalto, 15 dias depois, estava de licença, volta e diz, ei, minha filha não é Liz, é Liz. Isso aconteceu comigo parecido lá em São Paulo. Foi a primeira comarca, foi Brotas, eu fui juiz em São Paulo. E aí teve uma audiência concentrada de infância, que aí vem, né, aquele tanto, psicólogo, assistente social. E aí entrou aquele tanto de gente lá na sala, né? E quando foi entrando, aí eu falei assim, nossa, esse tanto de gente? E ninguém respondeu. Toquei a audiência no final, o oficial de justiça veio e falou assim, doutor, o senhor chamou o povo de indigente? Assim, não, moço, é estandigente, é mineirês, né? Então aí foi uma experiência mineirês, né? Foi. E aí, a partir dessa experiência, de uma certa forma, você entrou no mundo da inovação definitivamente, né? Hoje você é a grande referência, né, na magistratura nacional em termos de inovação. Obrigado, amigo. Bondade sua. Não, é verdade, né? Todos sabem, né? Quem te conhece seu trabalho sabe que isso é verdade. E aí você descobriu que inovação é muito maior do que tecnologia. E você caiu de paraquedas no mundo da inovação ou você foi descobrindo e abrindo caminhos? Acho que foi descobrindo aos poucos também. Foi nessa altura também, talvez em 19, o CNJ também, na gestão do ministro Toffoli, estava buscando uma aproximação com a Agenda 2030, com a inovação organizacional. E aí, a esta época, também a gente teve a ideia de fundar o Ideias. Sim. Eu estava num evento desse e disse, cara, esse é o caminho, a gente precisa de laboratório de inovação. Eu lembro você dando uma entrevista sobre isso, aí você estava num evento em Brasília, eu lembro que você falou assim, nossa, quando eu vi, me deu um start, né? E qual foi isso? Que start foi esse? O start foi uma palestra era Caio Moisés. Caio, sim. Que nosso colega... Lá do Sigma Sinara, né? Isso. TRF3. Caio do TRF3, ele estava fazendo uma palestra contando a experiência do IJUSP Lab. E aí eu disse, meu Deus, é isso, é o que o judiciário precisa. Aí na hora eu peguei meu celular, mandei um zap pro então coordenador da escola, desembargador Jones Figueiredo. Aí disse, desembargador, eu tenho o caminho que a gente vai tirar isso aqui para melhorar o serviço do judiciário. Aí ele fez, como é? Vamos fazer um laboratório de inovação. Aí ele disse, vem aqui segunda-feira. Aí eu voltei de Brasília, segunda-feira, fui no gabinete dele, na sexta seguinte foi assinado o ato de instalação do Ideias, que foi inaugurado 2 meses e pouco depois. Pois a coisa quando tem que dar certo, tudo flui, né? Flui. Mas olha só... E aí a gente foi o primeiro laboratório de inovação do Judiciário Estadual. Sim. E aí por isso talvez tenha essa questão da referência. Porque quando o CNJ quis fazer o Comitê Nacional de Inovação, eu acho que só tinha a gente e mais 2 ou 3 tribunais. E aí depois a gente saiu fazendo Encantar no Brasil todo. Aí, enfim, o Ideias realmente se tornou uma das referências. Hoje a gente tem muitas, graças a Deus. Muitos bons trabalhos, aqui de Minas, inclusive. Sim. O que o iLab faz e fez é digno de nota nesse momento, entendeu? Então, graças a Deus, a gente conseguiu tornar um movimento orgânico em todo o judiciário. Isso não é um movimento de Pernambuco, entendeu? Inclusive, esse primeiro contato que eu tive com você em São Paulo, né? Eu não fui bem sucedido na aproximação. Mas eu fui muito bem sucedido quando a gente, o tribunal criou o iLab, né? E a gente implantou, e aí eu convidei você para fazer a abertura, a inauguração, e aí a gente aproximou relações. E aí, por causa disso, você é um dos padrinhos, né, do iLab, juntamente com o Marco Bruno, que também veio naquela época. Verdade. Agora eu fiquei com a dúvida. Quando você teve um estalo, né, sobre laboratório de inovação, parece que você queria resolver algum problema, né? Assim, nossa, isso aí é a solução para o meu problema. Qual que era o problema? O meu problema era o descompasso, a distância que a gente tem da sociedade, pelo serviço que a gente presta. Sim. Né? A gente, do lado de cá, a gente vê um bocado de gente trabalhando muito, entregando muito para servir bem a população. Mas isso não é percepção social, infelizmente. Então, talvez a gente esteja fazendo as coisas do mesmo modo que já foi feito. Eu digo que a gente está em 2025, mas a gente ainda dá Certifique do Fé. A gente ainda faz juntada. A gente tem uma série de fluxos de trabalho que ainda são sem sentido. E o laboratório me pareceu trazer metodologia e abordagens adequadas a gente mudar o design do nosso serviço para entregar à população um serviço melhor. E aí acalmar minha dor pessoal de dizer assim, a gente consegue entregar um serviço melhor, logo eu estou mais tranquilo. Porque o sentimento de enxugar gelo é muito ruim, em qualquer âmbito. E é um pouco do que a gente sente aqui no judiciário, às vezes.
de não ver o resultado, de não ver as coisas acabando, chegando ao fim, a efetividade das nossas decisões. E eu acredito piamente que o laboratório, enfim, em tudo que circunda o ambiente de inovação, ele responde ao como, sabe? Como eu vou fazer diferente? Como eu vou entregar melhor? Como eu vou me conectar melhor com a sociedade? O laboratório traz essas informações e dá um melhor, digamos assim, dá mais clareza para a administração decidir, na tomada de decisão das políticas públicas que pretende implementar. Porque existe eu acho que um padrão no judiciário, na administração do judiciário, que é um em si meu... agora eu vou falar. 3, 2, 1. É porque existe um padrão de trabalho, né, no judiciário, que é sempre fazer as coisas para os usuários internos, né? Mas a inovação, ela foca muito no usuário externo. Aí eu me lembro que em um dos cursos, né, que você deu aqui para a gente foi no Juizado Especial, né, fazer uma coleta de dados, né, abordar as ciências de dados, e a gente perguntou lá no atendimento do Juizado Especial, né, qual era o problema que aquela pessoa estava ali para resolver e quanto tempo ela esperava que aquele problema estivesse... A gente gravou até no Gravando, nós temos gravado. Quanto tempo ela esperava que aquele problema estaria definitivamente resolvido. E ela falava assim, 15 dias, um mês, né? 30 dias, 30 45. dias. E a gente sabe que nem a citação sai, né, às vezes com menos de 60, 90 dias. Não, dados do Justiça em Números dizem que a gente demora em torno de 3 anos, 2 anos e meio a 3 anos, se for contar com a execução, para dar uma efetividade numa sentença de juizado especial. 2 anos e meio a 3 anos. Então, aí acho que a gente não revelou essa má notícia para eles. Não, a gente não disse, para não frustrar. Mas, e como que você enxerga isso? Você vê com bons olhos, né, com otimismo, essa perspectiva, né, de um dia o judiciário trabalhar construindo serviços, sistemas, né, contratando pessoal apenas, ou, né, para muitos apenas, né, para nós algo muito caro, de proporcionar uma experiência melhor para o usuário. Então, aqui, por exemplo, aqui o diretor do Foro de Belo Horizonte colocou uma coisa que eu achei assim, espetacular, que é posso ajudar, igual tem no banco, né, que a pessoa chega lá, o usuário, às vezes uma pessoa de baixa renda, não sabe, né, para onde vai. E essa pessoa chega, faz um acolhimento e faz a destinação. E assim, mas são muito poucos projetos, né, de investir nessa satisfação, nesse atendimento do cidadão. Você é otimista com isso? Eu sou otimista na vida, Sim. De maneira geral, e não podia ser diferente em relação ao judiciário. E quando eu vejo inteligência artificial generativa utilizada de maneira ética e responsável, quando eu vejo o movimento de inovação, como eu vejo a aproximação entre os tribunais, né, para co-construir soluções, o que é proporcionado, por exemplo, pela pauta da inovação, com o Fast Labs nacional e regional, com o compartilhamento de projetos dentro do Renova Jude, com a questão do compartilhamento que a gente faz lá no CNJ hoje, no Projeto Conecta. Quando eu olho para todo esse cenário, eu consigo ter esperança de que a gente vai se ver mais e melhor. Sim. Entendeu? A gente vai tentar, a gente está no caminho certo em busca dessa reconexão com o que anseia e precisa a sociedade, entende? Entendi. E lá no IDEAS, Instituto IDEAS, né, que é uma sigla, não é? Instituto de Desenvolvimento de Inovações Aplicadas ao TJPE. Pois é, eu conheço vários projetos, né, de vocês. E qual desses que vocês desenvolveram que você julga assim, tem mais valor, né? Porque uns são para os usuários internos, né? Outros são para os usuários externos. Amigo, é difícil dar essa resposta, mas Sim. assim, talvez o que tenha impactado mais o dia de hoje, por exemplo, a gente tem coisas bem que são simples, mas são sofisticadas, né? Da Vinci fala que o mais alto grau da sofisticação é a simplicidade. Então a gente tem coisa bem simples, Sim. que é, por exemplo, Laura, mas que resolve um bocado de problemas. Pois é, o que a Laura faz? A Laura, ela permite que qualquer um de nós possa ser contador. Uhum. A gente dá alguns pré-requisitos e ele monta cálculos judiciais normalmente complexos de maneira simples e gera um extrato disso que Sim. pode ser utilizado em processos dos mais diversos, desde previdenciários a cíveis, a criminais, enfim. Laura é extremamente simples, mas entrega muito valor. Meu tribunal tinha 180 contadores
Sim. E depois de Laura, a gente consegue requalificar essas pessoas, permitir que eles trabalhem com outras coisas e dar cálculos mais seguros, inclusive. Então, desde coisas simples como Laura, até coisas mais tecnológicas, uma pegada mais tecnológica, como, por exemplo, o Bastião, que envolve muito uma dor do hoje, relacionada às demandas potencialmente abusivas e também às demandas repetitivas. Eu destacaria que tem vários. A gente tem talvez uma dúzia de soluções hoje no IDEAS que foram entregues ao nosso tribunal. Algumas estão sendo nacionalizadas, como o próprio Bastião, mas todas elas têm bastante valor. O Bastião é um sistema, né, um software orientado por inteligência artificial, que consegue identificar indícios de demandas predatórias, né? Explica pra gente rapidamente assim, como que ele consegue fazer isso. Ele faz uma leitura de dados estruturados do processo e de dados também de comportamento, né? Então não são basicamente 67 indicadores diferentes, na verdade, variáveis diferentes que ele utiliza dentro do modelo matemático e estatístico. Que IA tem muito de estatística, matemática. Então ele coloca isso dentro do modelo matemático e estatístico, como por exemplo, são 67, então tem reuse de documento, tem se ele pede ou não pede desistência quando acontece situação XYZ, tem os dados estruturados como nome de partes, como classe, assunto, comarca, o volume de entrada de processos, o volume, enfim, tudo isso é analisado. E aí falando para o usuário nosso, para o nosso espectador, que a IA sempre trabalha com probabilidade, né? Então, a partir do aprendizado de padrões de comportamento processual das partes, dos advogados, ela consegue identificar qual é o padrão que é associado à demanda predatória. Uma vez aprendido esse padrão, ela consegue encontrar esses padrões em outros processos. E aí ela alerta para o juiz, como ela é que ela faz? oferece ao magistrado e à magistrada uma visão privilegiada de qual probabilidade de aquela demanda ser potencialmente abusiva ou aquela demanda ser potencialmente repetitiva. E a partir daí, uma série com a visualização fácil, ele pode fazer várias coisas. Tem uma rede social interna que permite os magistrados troquem modelo, conversem, discutam aquele caso, combinem alguma ação, inclusive em cooperação, conforme o CPC prevê. Permite também à corregedoria acompanhar essas notificações de processos eventualmente predatórios através dos NUMOPEDs e dos SIJUSPs. Então, é uma ferramenta que está levando a análise do perfil de demandas que chegam no Poder Judiciário a um perfil mais digital, porque antes a gente faz, não sei aqui, mas antes de Bastião, a gente fazia muito no analógico, num grupo do WhatsApp. Olha, chegou uma demanda aqui assim, XYZ, como é que tá na tua comarca? E aí o outro conversa e pronto, fica ali. Tal, né? A situação X, então a gente está trazendo isso para um outro patamar, mais institucional, organizado, que fica rastreio, com bastante responsabilidade. A gente construiu com a OAB do lado, de mão dadas, porque, enfim, a gente não tem nenhum interesse em fazer qualquer tipo de cerceamento ao exercício da advocacia. Então, por essa razão, Pernambuco não teve problema com isso, entendeu? Então é isso, eu acho que o Bastião traz bastante impacto para a sociedade quando, por exemplo, pega uma comarca que tem uma distribuição média, aconteceu isso, dado real. A gente tinha uma comarca que tinha 2.000 processos e nela surgiram outros 11.000 novos casos. E aí, por mais que você diga, para esse juiz, ele vai ter que mandar emendar em todos eles, vai mandar intimar em todos eles, fazer análise de todas as petições que venham em eventuais emendas. Isso causa um tumulto muito grande. E aí, a causa do alimentos da dona Mariazinha, que precisa resolver os alimentos do filho, ou o divórcio, ou a ação criminal, que está naquela comarca que é vara única, ela fica, no mínimo, tumultuada. Porque, você sabe, no sistema processual a gente fica tudo junto. Então, evita esse tumulto, porque, por exemplo, a administração identificando, através de dados fornecidos por Bastião, que existe um padrão por ali naquela, normalmente é regional, consegue, por exemplo, criar uma justiça 4.0, um núcleo 4.0 de justiça, e dar um tratamento, tirar do juiz isso e deixá-lo tranquilo para cuidar do dia a dia da comarca dele, sem a afetação de eventual demanda que seja meramente, não somente abusiva, tá, Rodrigo? Tem muita coisa que é repetitivo e precisa de um tratamento igual, inclusive por segurança jurídica. Sim. Né? Por exemplo, Bastião pega isso. Teve uma comarca em que a empresa de energia ficou sem energia durante 4 dias. E aí 2.000 pessoas entraram com ações de indenização por dano moral, porque ficaram sem energia, enfim. Isso é abusivo? Não.
É o legítimo exercício do direito de ação. Sim. Mas é repetitivo. E se é repetitivo, a gente pode, talvez, juntando isso num lugar só, a gente dá um tratamento igual e ganha em velocidade e em entrega para a população do nosso serviço, entende? Então o Bastião serve para essas duas coisas. Ele serve para ver o abusivo, mas também serve para o repetitivo. Bacana. Muito elogiada, né, a iniciativa do Bastião e acho que a comunidade jurídica nacional está aguardando a integração dele para a Agora, PDPJ. será em agosto. Bom, então nós estamos aguardando ansiosamente. E aí a sua vida sai do Ideias, né? Sua vida de inovação nasce no Ideias e vai para o CNJ. Né? Hoje você integra o Comitê Nacional de Inovação do Poder Judiciário. E a partir do comitê, várias iniciativas surgiram. Uma delas é o Fast Labs agora, atualmente. Fala para a gente assim, o que o CNJ faz para... qual o papel dele na inovação no judiciário e como que ele desempenha esse papel? O papel é sempre de colocar luzes, na verdade, de colocar luzes sobre o movimento e de permitir talvez uma construção de política pública em torno da inovação que seja sustentável, ou seja, que ultrapasse gestões. Né? A gente começou isso lá atrás com a conselheira Maria Tereza Willi, depois passou pela conselheira Salice Chansotene e agora com a conselheira Daniela Madeira. Cada uma tá colocando um tijolinho, uma parte nova desse prédio e tá dando um formato interessante. Então a gente hoje tem prêmio de inovação, a gente tem plano de inovação, a gente tem o Fast Labs, a gente tem o próprio Renova Jude, a gente tem o comitê interinstitucional, a gente tem uma série de ferramentas que permitem ao CNJ estimular a construção de soluções colaborativas e de inovação. Então, é meio que coordenar nacionalmente esse movimento para que ele se estruture, se fortaleça, cresça e faça frutos. Na verdade, é basicamente isso. Assim, através desses instrumentos, o que eu percebo de grande valor da iniciativa do CNJ é apoiar, né, os inovadores, porque o inovador é aquele ser alienígena estranho. E principalmente não aceito, né, no ambiente do judiciário, que é extremamente tradicional. Né, e a tradição não conversa com a inovação, em regra. Tem um amigo meu que fala, o Renan, ele fala que o inovador é um traidor da tradição. Pois é, então eu acho que o grande papel, né, e aí vem as ferramentas para fazer esse incentivo, é apoiar o inovador, o lobo solitário, né? E, inclusive, o prêmio contempla, né, essa possibilidade de qualquer pessoa concorrer lá com as suas ideias. Eu acho espetacular essa iniciativa do CNJ. Eu queria né, dar parabéns aí, para o CNJ, né, aí em nome da Magis, e agradecer você por, né, puxar esse barco aí. Eu sou um dos remadores desse barco, vamos dizer assim. A gente tem um bocado de gente interessante, comprometida, engajada. Mas eu vou transmitir para a conselheira Daniela seus parabéns e o parabéns da Magis. Obrigado. E aí, seguindo nessa caminhada do CNJ, a gente percebe, eu tenho acompanhado essa jornada, as gestões anteriores, elas tinham uma abordagem de inovação não tecnológica, né? E agora o CNJ está caminhando para uma abordagem de inovação tecnológica. E eu sempre gosto de fazer uma distinção que a tecnologia, que etimologicamente quer dizer amor à perfeição, é algo que é a ideia de você sempre buscar melhorar algo. Então, quando eu falo de tecnologia, o que as pessoas chamam de tecnologia, eu gosto de chamar de tecnologia digital, que também já está com os dias contados, porque com a computação quântica, digital vai acabar. Mas outro dia eu comprei uma panela de um amigo meu, né, e ele vendedor de panela, ele falou assim, essa é a panela com a maior tecnologia de panela do mundo. Então, assim, eu vou usar esse exemplo quando eu for explicar a tecnologia. Mas a inovação, ela transcende isso, né? Então, a inovação tem por valor principal, eu diria, né, e eu queria ver a sua opinião, é entregar valor para o usuário. Né? É o usuário, a pessoa que a gente atende, chegar naquilo ali e falar assim, não, isso aqui é diferente, né? Eu estou sendo bem tratado, ou desconstruir um negócio aqui que funciona. Então, fala para a gente um pouco dessa jornada não tecnológica digital e agora nessa nova pegada aí da tecnologia digital. Concordo totalmente contigo na perspectiva de que
a tecnologia, a gente tem várias tecnologias, inclusive tecnologias humanas, nativo-humanas. O amor é uma tecnologia nativo-humana. Né? O afeto, a perfeição, a busca pela perfeição e entrega são tecnologias nativo-humanas. Mas as tecnologias nativo-digitais, como você está chamando, são aquelas que se conectam com o digital. Eu digo que a inovação, ela transversaliza. Ela perpassa por todas as tecnologias. Você vai observar, se você olhar para o passado, já foi tecnologia uma caneta que a gente assinava sentença na bica no ponta de... Como é? Esferográfica? Que antes era a pena, colocava, né? Eu nem sei dizer, né? Porque a gente não viveu isso. Antes era uma pena de uma urubu, pena, né? então era caneta a pena, era isso. Com bico de pena. Isso. Depois já foi tecnologia, uma máquina de digitar, aquela máquina de datilografar. Depois já foi tecnologia um computador. Hoje a tecnologia vai mudar, mas o valor e inovação não vai mudar. O valor e inovação ele é perene, porque é sempre se reconfigurar, se repensar para entregar melhores serviços e produtos ao usuário. Portanto, a inovação vai perpassar, pode vir a computação quântica, pode vir o que vier. O valor inovação e tudo que envolve a inovação, ele perpassa qualquer uma das tecnologias que venham a passar pelo caminho. Então, Faustino, muito obrigado por ter aceitado nosso convite de participar desse episódio, desse podcast. Né? Nós desejamos sucesso para você na sua caminhada de inovação e que você continue abrindo esses caminhos da inovação nesse Brasilzão afora, nesse judiciário da tradição, respeitando a tradição, mas permitindo sempre novos passos para a gente. Muitíssimo obrigado, meu amigo. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu queria inaugurar um momento inovador aqui. Eu acho que a gente deveria pegar o pão de queijo para mostrar que ele não é de mentira e em terras mineiras tomar um bom café com um pão de queijo mineiros, ambos, para celebrar o podcast, celebrar essa iniciativa da Justiça Mineira. Vamos embora? Então, bom, obrigado pelo convite.